Olá, começando aqui pela TV Capital, canal 32, também pela NET, canal 23, e para vocês que nos acompanham por todo o mundo, né? Afinal, a única emissora do estado de Goiás, com programação ao vivo pela internet para o mundo inteiro, somos nós, tvcapitalgoiania.com, é só acessar e acompanhar o nosso trabalho. Hoje a gente continua falando ainda sobre as saídas para o Brasil. Terminou a Copa do Mundo e a preocupação é a economia. Depois de conversar com o Dr. José Evaristo da FEComércio, com muito prazer a gente recebe aqui o Dr. Pedro Alves de Oliveira, ele que é presidente da FIEG, da Federação de Indústrias do Estado de Goiás. Doutor, muito obrigado por atender ao nosso convite e sejam muitíssimo bem-vindos. Eu que agradeço, André, foi um prazer muito grande, uma honra receber o seu convite e com muita alegria estamos aqui no seu programa. O senhor está muito bem, obrigado. E as nossas indústrias? As indústrias, a gente pode fazer um parâmetro, indústrias goianas e o Parque Industrial do Brasil. O Estado de Goiás tem superado as dificuldades em função de uma série de fatores. Em primeiro lugar, nós somos um estado riquíssimo, principalmente do agronegócio, e essa riqueza do agronegócio faz com que essa grande produção que nós temos no estado de Goiás está crescendo ano após ano. A gente produz para o Brasil e para exportar. Então, quando você vende para os outros estados e exporta, vem dinheiro para dentro do estado. Esse dinheiro irriga toda a economia. E aí você vai movimentando. Você vem para o agronegócio, se expande para os demais setores da economia, para a população consome mais, e aí nós vamos numa cadeia positiva de crescimento. Goiás hoje não é um estado apenas agropecuário. Hoje nós podemos dizer que o estado de Goiás é um estado também industrializado. Nós temos grandes indústrias no nosso estado, nós podemos destacar aí a indústria de alimentos, a indústria de confecção, a indústria metalúrgica, a indústria de veículos, né? A indústria farmacêutica. Nós somos o segundo parque farmacêutico do Brasil. Somos aí o grande produtor de soja, no caso do agronegócio. Também temos indústrias de ponta no estado de Goiás hoje. Nós temos aí 3 indústrias de veículos, que é a Hyundai, a Suzuki e a Mitsubishi em Catalão, e tem ainda a John Deere. Então faz 4 indústrias de ponta. Quem vai ali, por exemplo, em Catalão hoje, fica abismado de ver o desenvolvimento daquela cidade, graças a essa indústria Mitsubishi que se instalou lá, e outras, a John Deere que está lá, as indústrias de calcário, de fertilizante que estão, realmente uma coisa que assusta as pessoas que chegam em Catalão. Você vai em Rio Verde, aí você pega assusta não, surpreende, né? Vamos colocar assim, porque senão o pessoal edita a entrevista e coloca de forma maldosa, né? Tá se certo. surpreende. Né? Se surpreende positivamente, né? Aí você vai em Rio Verde, o agronegócio, nós temos lá a indústria de alimentos lá, que abate lá 4.000 e tantas aves, porcos, aves, já quase 500.000 aves por dia, e isso tudo vai para exportação e volta, né? Então você forma uma cadeia ali, a cadeia do agronegócio, tudo é representativo. Então Goiás está com um PIB hoje que no ano chega aproximadamente a 130 milhões, e isso crescendo gradativamente. Então nós podemos dizer, temos dificuldades aqui, questão de infraestrutura que nós temos, depois nós podemos chegar lá. Mas o nosso Goiás está diferente. E tem o detalhe dos incentivos fiscais, que foi a grande mola propulsora do nosso desenvolvimento aqui no estado. Que muito contestado. Que tem sido contestado principalmente por São Paulo. E Minas Gerais também tem contestado. Mas estamos conseguindo levar adiante, vamos ver se a gente consegue no Congresso aprovar, dar uma situação confortável, uma situação de segurança para essas empresas. A gente tem muita preocupação com as empresas incentivadas. Existe uma súmula 69 lá no Tribunal Superior, e se essa súmula for julgada hoje, ela será julgada inconstitucional, e aí é um caos total, tanto para as empresas quanto para os estados. Explica melhor essa questão, porque falamos para um público que
tem o conhecimento e para o cidadão que não tem acesso a essa informação? Ó, a questão do incentivo fiscal, ela depende de uma instituição que se chama CONFAZ. CONFAZ é onde agrega todas as secretarias de fazenda do país. E tem uma lei muito esdrúxula lá que diz o seguinte: qualquer benefício fiscal você só pode conceder quando é aprovado unanimemente pelo CONFAZ. Olha a coisa absurda que é. Basta um votar contra que a coisa se torna ilegal. E esse é o caso dos nossos incentivos fiscais, que até hoje não conseguiu uma aprovação no Congresso, lá na CONFAZ, por conta disso. Então, mas o Estado foi concedendo os benefícios, veio concedendo, com a expectativa de que isso uma hora seria aprovado, e aí vem, os estados contestam, aí São Paulo entrou na justiça, teve algum outro estado que entrou na justiça, e nas instâncias preliminares ganharam, como sendo um incentivo fiscal uma coisa fora da legislação. E está no Supremo para ser julgado. Se for julgado no Supremo, já está definido que realmente ela não é legal o incentivo fiscal. Mas nós estamos trabalhando, aí nós temos que ir no Congresso. Aí o Congresso tem que aprovar imediatamente, o mais rápido possível, uma consolidação dessa legislação. Em primeiro lugar, tem que se aprovar a convalidação dos incentivos concedidos, porque aí você convalida, dá uma tranquilidade para todas Sim. as indústrias, e aí vamos definir para frente como que nós faremos. Mas a Federação da Indústria do Estado de Goiás, o governo do Estado de Goiás, nós temos acionado, temos trabalhado muito em prol de que isso aconteça. Isso foi um fator de desenvolvimento dentro do nosso Estado. Como é que um Estado aqui do interior do Brasil poderia ter esse desenvolvimento se não tivesse um mecanismo de atrativo para essas empresas virem para cá? Então, São Paulo não, São Paulo data da época do descobrimento do Brasil, e o Estado que já também teve grandes benefícios, desenvolveu, é a capital, o Estado de São Paulo é a capital econômica da América Latina. E não comporta mais, E não né? comporta, A capacidade lá já está esgotada. Nós temos que saber que o Brasil é um país aí de 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, né? Uma vasta terra, e que nós temos que ocupar esse país como um todo. Então, graças ao nosso saudoso Juscelino Kubitschek, se instalou a capital aqui em Brasília, e aí nós começamos a interiorizar o desenvolvimento desse país. Mas temos que perseguir exatamente, fazer com que haja um entendimento nacional de que o país nosso, o Brasil é um país como um todo, e que nós temos que levar o desenvolvimento para as regiões emergentes. O senhor fala, desculpe interrompê-lo, o senhor fala em nome do terceiro setor, ou seja, o senhor representa uma entidade apolítica. Porém, quando se trata de assuntos que envolvem crescimento, desenvolvimento, aí nós politizamos tudo. O grande problema do Brasil é esse, né? É partidário, essas coisas. Muitos municípios dizem que os incentivos fiscais, na realidade, criam um caos social, porque concede-se incentivos, as empresas ali se instalam e o município é obrigado a arcar com a infraestrutura, moradia, transporte, coisas nesses sentidos, e o incentivo fiscal, ele favorece as empresas e prejudica os municípios, dependendo do partido. Se for o partido dele, ajuda. Se for da oposição, atrapalha. Como é administrar essa situação em um país onde tudo é politizado? Nós não concordamos com isso. Inclusive, eu que fui conselheiro do Fomentar, que foi criado lá em 86, fiquei muitos anos como conselheiro, eu sempre defendi a interiorização do desenvolvimento. Porque tem cidades aí que não tem emprego, que não tem uma atividade econômica. Sobrevive só do FPM. Sobrevive do que o Estado passa, que a União passa. Isso. Agora, quando você leva uma indústria para a cidade, muda o quadro, muda a situação. Está aí, Catalão lá que levou as indústrias, está Rio Verde, está Itumbiara, né? São Luís Montes Belos, ali, que tem aquela indústria leiteira que movimenta ali. Itaberaí ali, exato, né? E tantos outros. Então, né? quando você leva a indústria, você gera um emprego para aquelas famílias, você gera riqueza, você gera benefício social para aquelas famílias.
Mas hoje os prefeitos estão com uma mentalidade diferente. A Federação da Indústria tem sido procurada por diversos prefeitos para dar apoio para se levar indústrias para o seu município. Porque aí você cria uma condição de emprego lá para a população. Aqui em Umas, por exemplo, que teve essa abertura e agora está se instalando indústria, já está ao contrário, em vez de estar tendo um êxodo do interior para Goiânia, tem muita gente que está saindo aqui de Goiânia para trabalhar no interior. Goiânia está virando cidade dormitório. Exatamente, tem esses casos assim. Então, nós entendemos que o desenvolvimento de um país econômico, ele é consorciado com o desenvolvimento social. À medida que você gera emprego, você gera oportunidade de trabalho para um povo, você gera uma melhoria de qualidade para esse povo. Superando a questão política partidária, né? Não, até a federação ela é totalmente apolítica. Nós não aceitamos, dentro da federação, tem conotações político-partidárias. Nós temos que interagir. O governo é de um partido, o prefeito é do outro partido, o prefeito de Anápolis é do outro partido. Nós interagimos com todos. O governo federal é do outro partido. Quando eu falo que é uma empresa do terceiro setor, ou seja, que nós chamamos aquelas, para quem não conhece, são as ONGs, são essas entidades que elas prestam esse serviço, mas quando o governo põe o dedo, aí vira uma tragédia, né? Sozinha, muito bem, elas vão, mas quando o governo entra no meio, ou a política entra no meio, aí vira um desastre. Exatamente. Nós temos que entender que o nosso Brasil é um país que não tem nenhum igual no mundo. Eu desafio a quem me provar que tem um país com as condições naturais, da dimensão que tem o nosso Brasil, que tem as condições. E recursos, né? Estados Unidos é, evidentemente, o país mais desenvolvimento, mas nas condições naturais nós somos muito superiores a eles. Você vê lá nos Estados Unidos, é um grande produtor lá, mas lá tem tufão, tem catástrofe constantemente, tem regiões lá que uma hora é 35 graus positivo, a outra hora é 20 graus negativo. Nós não temos. E lembrando que lá a indústria que prevalece lá antes era do armamento e dos automóveis. Com a crise automóvel, as indústrias elas cessaram e os Estados Unidos sobrevivem só de guerra, né? As indústrias lá só sobrevivem da fabricação de armas, né? Os Estados Unidos, eu conheço alguns países desenvolvidos no mundo. Eu conheço os Estados Unidos, conheço a Alemanha, conheço agora a Coreia, que eu fiquei conhecendo a Coreia do Sul e o Japão. Nós temos uma diferença desses países com o Brasil. Nesses países, eles têm o setor privado, o setor produtivo, o empresário, de modo geral, nesses países, é uma personalidade. Entendem que o empresário é aquele que coloca o seu capital em risco, sem nenhuma garantia do retorno desse capital. É ele que vai gerar o emprego, vai gerar a riqueza, vai gerar os impostos, vai produzir os bens que nós precisamos para o consumo, alimento, roupa, veículo, tudo. É o empresário, com seu investimento do país. Que gira a economia do país. Então, esses países lá, o empresário é uma personalidade. Ele cumpriu suas obrigações, ele é respeitadíssimo. Diferente do Brasil. Aqui são Diferente bandidos. do Brasil. Aqui são bandidos. Outro dia eu estava na Embaixada da Alemanha, a convite do embaixador, e comentando com ele que eu admiro a Alemanha, é um país que eu admiro muito pela sua educação, pela sua cultura, pela a sua maneira de enxergar o empresário, principalmente. Né? Então, eles visualizam o empresário com todas essas condições que tem. Então, que lá, o respeito que ele tem pelo empresário é uma coisa que me admira muito. O embaixador falou para você, mas no Brasil não é assim, não? Eu falei assim, infelizmente não é, embaixador. No Brasil, o empresário é sempre colocado como uma pessoa danosa para a economia, para as pessoas, e essa mentalidade do Brasil tem que mudar. O nosso Brasil, nós temos esse país da dimensão continental, com a riqueza enorme de solo, subsolo, clima, bacias hídricas maiores do mundo. Nós temos toda a condição. O Brasil é capaz de alimentar o mundo. Então, nós temos que entender que esse país nosso vai chegar num desenvolvimento social satisfatório, priorizando o setor produtivo, priorizando a nossa educação. Nós temos que investir muito na educação, principalmente dos nossos jovens, das nossas crianças. Eu acho que o Brasil está num caminho ruim, mas não tem se olhado a parte de educação com prioridade. Eu acho que o trabalhador, o filho do trabalhador,
ele tem que ir para a escola, tem que ter um tempo integral, para que ele fique o tempo todo na escola, não só para aprender a ler e escrever, mas para aprender boas práticas, aprender a amar esse país nosso, ter um amor à nossa pátria, saber o respeito, saber o dever, não ensinar para ele apenas o que ele tem de direito, mas ensinar para ele também que ele tem deveres a cumprir. Sim. E esse jovem, quando chegar na sua idade, aí já começar a fazer o segundo grau, que dê para ele um ensino profissionalizante, para que ele se torne um profissional qualificado. O Brasil está precisando muito de mão de obra qualificada. A gente vê vários jovens, várias crianças, vários adolescentes aí procurando emprego. Eu quero um emprego. Isso aí é obsoleto, isso não existe mais. A pessoa tem que ter uma qualificação para chegar numa empresa, falar assim, ó, o senhor tem esse trabalho assim, eu sou profissional nessa área, eu posso ajudar a empresa do senhor, o senhor me dá uma oportunidade. Inclusive nós temos aí vários exemplos de, vamos chamar da nossa época, né, escolas técnicas, aonde a pessoa cursando ali, na nossa época, o segundo grau, já está sendo disputada no mercado e às vezes ganha salário superior a pessoas diplomadas, mas a cultura do Brasil é aquela de que tem que ter diploma, formação superior. É importante. Hoje mudou, mas está gradativamente realmente mudando. Até o próprio governo federal, ele está ampliando essas escolas técnicas no Brasil. E isso é plausível, nós batemos palma para isso. Agora, tem um grande programa, e é do governo federal. Como eu falei, nós não temos aqui cor política partidária. Não. Aquilo que é certo, seja governo de qual for, nós estaremos elogiando as coisas certas. País estadista, né? E não um país partidário. Exatamente, exatamente. Tem um programa que foi instituído aí, que é o Pronatec, que é um baita de um programa, que foi instituído por esse governo que está, o governo da presidenta Dilma aí, que é o trabalho de profissionalização dos nossos trabalhadores. Esse curso Pronatec, e foi de uma certa forma inteligente, porque se a União fosse criar escolas no Brasil inteiro, ela estão criando as escolas técnicas. Isso já é a nível de federal. Mas esse Pronatec precisava de uma agilidade, precisava de uma estrutura no país todo. Então, se atentou para o Sistema S. O Sistema S está instalado no Brasil todo, o Senai, o SESC, o próprio Sebrae, está no Brasil todo. Então, através do Sistema S, está levando o Programa Nacional de Qualificação do Trabalhador Brasileiro, que é esse Pronatec. Esse programa é fantástico. Nós aqui em Goiás estamos desenvolvendo muito. Ano passado nós tivemos 22 mil matrículas neste programa. O nosso Senai está formando mão de obra. E esses alunos, é como você disse, esses não precisam procurar emprego não, porque as empresas estão de olho nele. Então, a gente tem conclamado os jovens para que procure, no caso, se for o caso da indústria, procure o Senai para poder fazer a matrícula, para poder entrar nesse Pronatec. Ele certamente será disputado pelas indústrias, porque parece uma incongruência. Tem gente procurando emprego e tem indústria procurando profissional qualificado. Então, esse é o caminho que o Brasil tem que seguir, essa diretriz. A diretriz do desenvolvimento é essa, é da nossa capacitação técnica, e aí você vai desenvolver o país. Eu estive na Coreia do Sul e estive no Japão em outubro do ano passado e fiquei admirado de ver. São dois países que tiveram situações idênticas. Coreia, com a guerra com a Coreia do Norte, ficou arrasado. Japão, destruído com a Guerra Mundial em 45. Então, quando eles estavam totalmente destruídos, eles pararam e pensaram, como é que nós vamos fazer agora? Qual o caminho? Não tem riqueza natural? São dois países que praticamente 70% do seu solo é inaproveitável, 30% praticamente ocupado pelas cidades, porque a população é muito grande em função do... Então, o que nós vamos fazer? Não, nós vamos investir em educação e em tecnologia. E eles partiram para isso. Investir maciçamente em educação, tecnologia, valorizar os empresários, aqueles que estavam fazendo investimento e hoje são potência mundial. Porém, tanto a Coreia quanto o Japão. Porém, Coreia e Japão estabeleceram um programa de Estado. No Brasil, nós temos programa de governantes. Isso é que é o errado no Brasil. Isso aí que é errado. Não, o governo não for fazer um programa. Não, nós temos que programa, você falou bem, um programa de Estado, um programa que pereniza o caminho que nós precisamos seguir, que tenha diretrizes que sejam inalteradas. Por exemplo, um programa igual esse Pronatec, que
que vai dar certo, que está dando certo já, ele já tem que ser perenizado no país. Você tem que criar uma lei que não, tem que ter esse programa, independente de governo que vai assumir, né? Então tem que ter uma política realmente para o Estado do Brasil, para que haja uma diretriz sem mudança. As questões políticas, ela tem que ter uma versalidade, porque uma hora é um problema, outra hora... Eu não estou criticando aqui a questão do apoio às pessoas que precisam, que dá o benefício, porque tem realmente famílias... O assistencialismo é necessário. Tem famílias que nós temos efetivamente que socorrer. Sim. Agora, não pode ser uma norma, isso tem que ser uma exceção. Porque essas famílias nós temos que socorrer, mas temos que ensinar para eles o caminho, ensinar a porta de saída. A porta de saída qual que é? A capacitação, é o trabalho. Ou então os filhos dessa família, né? Exatamente. Porque nós já temos a terceira geração desses projetos sociais que recebem e não contribuem. Exatamente. Então, ou seja, é um caminho equivocado. Mas assim, o Brasil é uma federação. Goiás é um dos únicos estados no Brasil que apresentam números positivos na indústria. E os outros, os outros todos apontam números negativos. Somos uma federação. E aí, Goiás contribui com prejuízo do resto do Brasil? Contribui. Eu vou te falar por que contribui. A nossa balança comercial, que ela é uma balança que tem um superávit, que vem declinando. Inclusive, daqui a um pouco eu vou falar para você sobre a questão da indústria. A balança comercial dos manufaturados está negativa, e o que está contribuindo é o agronegócio. E Goiás, com sua produção, está tendo um superávit que vem contrabalancear essa queda da balança comercial nossa. Então, nós somos, sim, em Goiás, um estado que está diferente. Agora, nós temos aqui em Goiás, e a gente pode atribuir uma parte desse desenvolvimento a esse trabalho interativo que nós fazemos do Fórum das Entidades Empresariais, que é o setor produtivo que criou esse fórum. É um fórum que não tem presidente, simplesmente criamos esse fórum, e esse fórum interage com o poder público. E aí é preciso que o poder público tenha uma abertura para que a gente tenha interação. Felizmente, nos últimos anos aí, o Estado de Goiás tem tido uma interação muito positiva e proativa com o setor produtivo. E nós damos a nossa contribuição. Melhor para a nossa economia fazer isso aqui, é esse rumo, trocamos ideia, né? Faz um contraponto e tal, e acaba funilando ideias que têm dado essa contribuição para o nosso estado de Goiás, que tem sido efetivamente um estado diferenciado no Brasil. O ano passado, por exemplo, o nosso crescimento foi 3,8%, enquanto que o Brasil foi negativo, de menos 0,9%. Nós perdemos apenas para a Bahia, porque na Bahia houve muito investimento federal, que não aconteceu muito em Goiás. Mas Goiás, mesmo assim, com as suas riquezas, com o trabalho dos seus empresários, com o trabalho da população do estado de Goiás, nós chegamos a esse 3,8% de crescimento positivo. Mas aí nós falamos aqui a questão da desindustrialização, que a nossa balança comercial, com exceção da indústria, está negativa. O que é que acontece? É exatamente as dificuldades que estão sendo criadas para as empresas no Brasil. Dificuldades enormes. Quais são? Vamos assim, se a gente pudesse estabelecer, são inúmeras, mas quais são os principais gargalos? O principal gargalo, no Brasil, nós citamos agora mesmo, a questão da burocracia, a questão ambiental, a legislação trabalhista está sendo um desestímulo para os investimentos no Brasil. Mas falam que a nossa justiça trabalhista é a mais célere do mundo. Célere? Ela é célere para julgar e penalizar o empresário. Isso ela é mesmo. Você entra lá, aliás, da justiça do Brasil, aqui é muito acelerada, é essa mesmo. Mas muitas vezes injustamente, porque o empresário lá não tem. Quase todas as ações trabalhistas o empresário perde. Será que está todo mundo errado nesse país? Nossa. Não, e tem um agravante, né? Apesar de ser uma justiça célere, mas existem aí paradoxos. Por exemplo, nós vivemos numa taxa de Selic ou numa política de juros, ou seja, o que for, na margem de 11%. Se atrasamos uma prestação, nos embutem 2%. Mas se o empresário deixa de cumprir uma questão com o trabalhador, a multa é de 5%.
A coisa não é. E é isso que nós complicado. ouvimos lá na Coreia, os representantes das grandes indústrias. Vocês têm um problema sério que está afugentando os investimentos do Brasil, a legislação trabalhista. Eles foram claros em dizer isso, foram claros em falar isso. Eles falaram assim, eles têm tanto conhecimento que você nos admiram muito, vocês têm um país da dimensão continental igual ao Brasil, e aprovar aquela lei do caminhoneiro. Como é que vocês aprovaram o negócio? Falaram para nós lá, entendeu? Eles não têm. Então, essas grandes empresas que faz um estudo completo, né? Então o Brasil não pode caminhar. Eu vou citar um país aqui que é um país desenvolvido, mas que hoje praticamente não está tendo emprego lá. A França. Sim. A França, ela está sobrevivendo do seu turismo, porque é o Paris, todo mundo sonha em conhecer Paris, né? Mas você vai lá em Paris hoje, dá uma voltinha no metrô, para ver se você chega no ponto final com a sua carteira no bolso. Trágico. Então, o país não tem emprego, tá a população desempregada. E as empresas que estão lá estão saindo do país. Por quê? Criou tanta direito do trabalhador que está perdendo o maior direito. Não, e nós estamos copiando. O Congresso Nacional e aqui agora... Tá copiando, porque lá na aí. França, em função do desemprego, que são problemas da França, porque não tem a capacidade que o Brasil tem, aí eles empurraram para o empresário criar mais vagas, ou seja, diminuir as horas trabalhadas para contratar mais pessoas. Isso. Aqui tá no Brasil. E está acabando o emprego, lá é 36 horas. Agora, aqui no Brasil, estou querendo fazer a mesma coisa, ou seja, estão empurrando para o empresário a responsabilidade que é do Estado, não vamos falar governo, Estado, empurram para o empresário, ou para o industrial, ou a indústria, a essa responsabilidade de arcar com a incapacidade do governo de promover, né? Aí eu já entro numa outra questão. Tivemos um período de estabilização da moeda no Brasil, podemos dizer aí, para agradar um partido 11 anos, para agradar a dois, 16 anos. E o que nós fizemos nesses 16 anos para fortalecer as nossas indústrias? Você quer ver uma coisa que falta nesse país? É investimento de infraestrutura. O nosso investimento em infraestrutura é muito pequeno. Por exemplo, nós vimos aí a questão nossa portuária, nós estamos com a questão dos portos aí, uma dificuldade muito grande, não está dando conta de exportar as nossas riquezas, nossos produtos do agronegócio e tal, né? Então nós temos que fazer investimento nessa área portuária. Então a gente não viu isso aqui no Brasil, no entanto assistimos o Brasil colocar lá em Cuba uma enorme estrutura portuária, que a gente não sabe nem se a Cuba tem condição de utilizar aquilo ou não. Quando nós estamos precisando aqui, criamos agora, até foi uma inserção nossa junto ao governo federal, até com a própria presidenta que a gente interagiu, inauguramos a ferrovia Norte-Sul. Isso é um parte, né? Parte dela, parte. Até Goiás. Só que é o seguinte, inaugurou os trilhos. Tem muita coisa que tem que ser feita ali agora, os locais de carga, descarga, uma série de coisas que tem que fazer, mas pelo menos está inaugurado. Você sai daqui de Anápolis hoje e vai ao porto de Itaqui, no Maranhão. Tem muita coisa para ser feita, mas pelo menos isso aí já foi feito. Isso é uma coisa importante para o Brasil. Agora, o que nós temos que fazer? Tem que fazer investimento lá nos portos. Por exemplo, lá no Maranhão, o porto de Itaqui é utilizado mais pela Vale, que mexe com os minérios, indo e voltando. Não vai abrir espaço, esse porto, para que tenham fluxos de transporte dos nossos grãos satisfatórios. Temos que investir em Bacarena, que é lá no Pará, lá para poder viabilizar o escoamento. Isso para nós do Centro-Oeste vai ser muito importante, porque hoje a nossa exportação, o que acontece? Nós descemos com toda essa dificuldade para Paranaguá, para o Porto de Santos, aí, e ali você toma os navios. Se você for para a Ásia, você tem que contornar o Cabo da Boa Esperança, lá, contornar a África lá, né? Agora, se você for aqui para o norte, aí Estados Unidos e Europa, você vai lá e depois vai para a Europa, vai para os Estados Unidos. Quando você sai com a produção daqui e já vai direto para o Porto do Norte, você já sai às portas da Europa, dos Estados Unidos e à porta da Ásia, porque nós podemos passar pelo canal do Panamá. Mas aí vamos colocar um ingrediente para que o cidadão entenda, né? Nesses países, os portos,
e a fiscalização que recebe e permite a agilidade e diminui o custo, funciona 24 horas. No Brasil, os nossos portos, os agentes que fiscalizam as cargas trabalham das 8 ao meio-dia, das 2 às 5h30, não trabalham sábado, não trabalham domingo, e muitas indústrias que importam, vamos dizer assim, matéria-prima para produzir os seus, desculpe a redundância, né? Produzir o seu material e vender, as empresas elas pagam um preço, porque eu vi em alguns lugares, são $50 por hora parada do navio. E aí nós temos uma Receita Federal burocrática que trabalha das 8 ao meio-dia, do meio-dia às 6, não trabalha sábado, não trabalha domingo, e aí trava a entrada e a saída. Aí falamos em privatizar os portos. Aí vieram com aquele discurso de que estão privatizando tudo para acabar com o Brasil. Não falta informação para o cidadão? Ó, eu tenho muito, assim, eu gosto de analisar as coisas com muita... Por exemplo, a tal da privatização, diz que os empresários são a favor totalmente da privatização. Quando se falou em privatizar o Banco Brasil, eu me posicionei contra. Porque o Banco Brasil é um patrimônio do Brasil. Aí é outra Uma história. Caixa Econômica é patrimônio do Brasil. Desde que seja usado em benefício. Eu achei até que a siderúrgica nacional, a siderúrgica nacional não podia ter sido privatizada. Mas tem certas coisas que tem que ser privatizadas. Essa questão portuária, não tenha dúvida. Isso tem que... Você coloca o setor privado ali que você vai ver que a dinâmica é outra. A situação é outra. Então, mas o principal nesse país nosso é que nós temos que pôr na cabeça, nós temos que assimilar que nós temos que ter uma opção. Ou nós somos um país, vamos supor, totalmente socialista, que o exemplo no mundo não foi bom, né? Todos os países socialistas. Você vê a Alemanha, lá tinha a Alemanha Oriental e a Ocidental. Isso. Derrubaram o muro de Berlim. Hoje você vai na Alemanha e você vê lá o desenvolvimento. Quando chegar na Alemanha Ocidental, que era a Alemanha que não era socialista, assustaram. E hoje a Alemanha é um país... Os outros países socialistas que você vê são países que estão aquém do desenvolvimento dos maiores países. Os grandes países são países que realmente optaram pela democracia, pela liberdade de trabalho e tal. Então nós temos que optar nesse país nosso, ver que nós somos um país rico, fantástico, e que nós temos que optar pelo desenvolvimento econômico do país. E desenvolvimento econômico, cita-se o capitalismo. É preciso que o capitalismo seja realmente efetivado para que a gente gere mais emprego, gere benefício. Eu não sou, de forma nenhuma, contra o trabalhador, pelo contrário. Eu vejo essas posições antagônicas que são tomadas, trabalhador de um lado. Não, eu acho que nós temos que unir, nós temos que trabalhar juntos, obviamente, cada vez melhorando a condição de trabalho do trabalhador, oferecendo para ele todas as condições, melhorando o seu ganho, porque se você cria um ganho maior para o trabalhador, você fortalece a economia, você fortalece o consumo. E a própria indústria. Então nós não podemos ter posição antagônica, nós temos que trabalhar junto. O trabalhador servidor do setor produtivo e o trabalhador investidor. Porque o trabalhador investidor, ele além de pôr seu capital lá no trabalho, ele trabalha em média acima de 12 horas por dia, não recebe hora extra, ele não recebe férias, não recebe 13º, não tem nenhuma garantia, mas ele põe o seu capital ali para gerar emprego, gerar riqueza. Então é preciso ter esse reconhecimento no Brasil e que haja uma política de aproximação cada vez maior entre o trabalhador servidor e o trabalhador investidor, para que nós possamos fazer com que esse país nosso entre no círculo aí das 4 maiores potências do mundo e temos condição para isso, e melhor do que qualquer outro. Nós já fomos à 6ª. Hoje não sei aonde estamos. Não, nós estávamos na 7ª, aí teve um ano aí que com um processo de desenvolvimento chegamos à 6ª, que é a posição da Inglaterra, e a gente vê até o seguinte, quando Dom João veio para vir para o Brasil, a coroa britânica deu um apoio para Dom João para vir para cá, mas nós só podíamos
ter aqui produção primária. Nós não podíamos instalar indústria aqui, tinha que comprar tudo da Inglaterra. E hoje nós estamos ultrapassando a Inglaterra. E Juscelino Kubitschek, ele contribuiu muito para acabar com a estrutura do Brasil, né? Porque a pretexto de construir Brasília, a indústria automobilística americana, ela fez um pacto, né? Pare as ferrovias, pare as hidrovias, lhes daremos caminhões e você construirá Brasília. E pagamos o preço até hoje, né? Como o senhor tem falado aí que estamos ainda finalizando trechos de ferrovias, trechos de hidrovias, né? O preço que nós pagamos quando o cidadão não tem a informação, tem só a notícia. A opção de esfriar a questão das ferrovias no Brasil foi ruim, porque, como eu disse, é um país continental. Sim. Então, nós hoje, e houve realmente uma influência americana para fornecer os caminhões, os pneus e tudo mais. Foi uma opção não certa, que nós tínhamos cada vez implementar mais. Essa ferrovia Norte-Sul, que está inaugurada até Anápolis, o projeto dela é descer, passar por São Paulo, passar por Minas, São Paulo, e chegar no Rio Grande do Sul. Já estamos vamos chegar a 40 anos e não conseguimos construir essa ferrovia. Quando é que nós vamos conseguir construí-la? A sociedade tem que se organizar, por isso é que eu defendo muito a união do setor produtivo, a sociedade se organizar para poder acionar o poder público. Nós dizer, essa ferrovia que está inaugurada aqui em Anápolis, a Federação da Indústria teve uma participação efetiva nisso aí, porque ela estava parada. Então nós começamos a inserir nesse contexto aí, fomos a Valec lá em Brasília, trouxemos a Valec em Goiânia, começamos a discutir, falamos com o ministro e, por fim, eu tive um encontro com a própria presidenta Dilma, onde eu disse para ela, parabenizei ela pelo juro do BNDES que baixou, pelo Pronatec e tal, mas a senhora não perca a oportunidade, inaugura a Ferrovia Norte-Sul, é importante para o Brasil. Ela já veio aqui 3 vezes inaugurar. Mas essa agora foi... a inauguração mesmo foi essa vez só de Anápolis. O Lula veio cá uma vez, inaugurou um trecho que não foi trecho, que não foi inauguração, mas ela efetivamente inaugurou. Não vamos fazer críticas políticas, né? Não tem, você viu aqui que eu elogiei o programa que é do governo federal, o Pronatec, essa inauguração da Ferrovia Norte-Sul, a interação que nós tivemos com a própria presidenta, ela falou assim, eu tenho fotografia que ela pegando no meu braço, eu vou inaugurar a Ferrovia Norte-Sul. Goiás, o Brasil espera muito isso. Ela falou assim, Goiás eu inauguro até 2014. E efetivamente inaugurou. Agora, a gente quer que essa ferrovia continue, porque ela será realmente uma ferrovia nacional, porque ela sai de Itaqui, no Maranhão, e vai ao porto do Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Então ela vai fazer uma inter-relação com o Brasil todo. Então isso aí vai ser um fator muito importante para o Brasil, para o Goiás e para o Centro-Oeste. Então a gente tem que ter a condição de unir a sociedade para poder cobrar das autoridades, né? Não sei como é que nós vamos fazer um evento agora, por exemplo, em Goiás aqui, tratar da questão da segurança pública. Vai ser um evento que vai ser feito na Federação dia 5, nós vamos trazer todas as autoridades. A Secretaria de Segurança Pública, Polícia Federal, vamos trazer o Poder Judiciário, vamos trazer o Parlamento, gente do Parlamento, porque a lei está sendo mudada lá. Então a gente começa a interagir para poder aglutinar, não para ficar jogando pedra, mas para poder somar, aglutinar e buscar solução. Porque o grande desafio do Brasil, agora que nós temos eleições, não é apontar os erros, né? É mostrar a saída, a solução. Os erros todos conhecemos. Não adianta ficar reiterando. Sugerir as soluções. E é esse assunto e outro que a gente vai tratar, né? Logo depois do intervalo comercial, porque eu estou recebendo com muito prazer aqui o Dr. Pedro Alves de Oliveira, ele que é presidente da FIEG, a Federação da Indústria do Estado de Goiás, né? A indústria que move o mundo, move o Brasil, mas infelizmente ainda não é valorizada e principalmente, né, não tem aí os investimentos. Vamos falar sobre já estamos no PAC 4, o que foi feito do PAC 1, PAC 2, PAC 3, segurança e um cenário triste que se apresenta aí depois das eleições e 2015, né, a inflação batendo às nossas portas. Um instante só, a gente está de volta.
De volta com o Jornal Argumento, né, recebendo com muita alegria e satisfação a presença do doutor, desculpe a redundância, né, Pedro Alves de Oliveira, presidente da FIEG. Presidente, antes do intervalo, o senhor falava sobre um evento que a Federação da Indústria vai promover um foco específico na questão da segurança. Será que a gente tem que pedir socorro? Será que esse pessoal não percebe que quem move esse país, ele tem que deixar uma reservinha, além da altíssima carga tributária, também para aquelas pessoas que promovem a violência e acabam destruindo a indústria e cidadania? O senhor vai fazer, a FIEG vai promover esse evento com esse objetivo? Parece até assim, alguém pode pensar, mas o que a indústria tem a ver com promover eventos de segurança? Tem tudo a ver. Porque nós precisamos ter uma tranquilidade. Seria bom que nós tivéssemos uma segurança melhor, não tivesse os índices de criminalidade que nós estamos tendo, para que a gente se concentrasse apenas naquilo que é pertinente à indústria. Mas hoje, a questão de segurança é um problema da indústria também, porque se nós não temos condição de trabalhar com tranquilidade, nossos trabalhadores que vão lá, frequentam, saem das indústrias, fica uma coisa complicada. Então, a federação... Só colocar um detalhe, né? As indústrias hoje estão desfigurando os caminhões que transportam ou tendo que contratar escolta particular, o que encarece o produto. Né? Não, exatamente. E é por isso que a gente vai promover esse evento, será um evento que a gente vai realizar dia 5. Nós estamos convidando as autoridades, praticamente quase todos já estão confirmados a presença. E o que nós achamos que tem que ser uma ação conjunta de todas as autoridades constituídas e a sociedade. Então, o propósito nosso qual que é? Nós aglutinar todas essas forças, porque às vezes fica um de um lado, outro. A federação vai tentar fazer com que a gente se aproxime as autoridades constituídas pertinente a esse assunto e que tenha uma ação conjunta, consorciado com a vontade, com o trabalho, com a participação da sociedade também, porque nós também temos que dar a nossa contribuição. Então, o evento que a gente vai fazer, nós vamos chamar, já convidamos e está confirmada, a Secretaria de Segurança Pública, né, que vai falar em nome da Polícia Civil, em nome da Polícia Militar, em nome de todos os órgãos pertinentes, né? Vamos chamar a Polícia Federal, porque tem a questão das drogas também que está... Vamos chamar também o Poder Judiciário, porque a polícia muitas vezes fala, esse cidadão nós já prendemos 10 vezes. E prendemos 10 novamente. pouco, né? Porque a viatura de polícia virou táxi de bandido. Leva para a delegacia, solta, vai buscar de novo, solta. Aí eles falam assim, praticamente não está adiantando aprender, porque aí eles recorrem à justiça e a justiça manda liberar. Então vamos ouvir a justiça, o que a justiça tem que dizer. Se a justiça vier falar, não, mas a lei é que... Então nós estamos trazendo também pessoas do Congresso, onde a lei está sendo discutida, para poder a gente também ver essa questão. Tem que mudar, vai ter essa mudança no Congresso aí. Então, é uma aglutinação dessas autoridades aí, juntamente conosco, para que a gente veja a união de ações para poder conter esse avanço da criminalidade, né? Nós tivemos aí 80 assassinatos aí, questão do mês passado, um absurdo, uma coisa dessa. Tem uma questão das drogas, né? O que nós vamos fazer para conter essa invasão das drogas aí? Eu acho que a maioria dos problemas, nós vamos discutir os problemas, a solução está na raiz, eu falei. Nós temos que investir na educação, na formação moral dos nossos jovens, né? Na formação técnica, para que esses jovens não fiquem perdidos, né? Porque o jovem chega aos 14, e agora? O que eu vou fazer da vida? Aí parece uma pessoa... A sedução, né? Porque o crime é sedutor. O crime é sedutor. Nós não podemos deixar esse jovem à mercê disso, né? Então, a solução mesmo é lá na base, que nós temos que fazer, até essa juventude nossa aí. Mas hoje nós temos que buscar uma solução do problema que aí está. E esse problema envolve essas autoridades constituídas. Nós vamos fazer isso, não é só a federação, o evento é o fórum das entidades empresariais. Vai ser feito na federação, mas o fórum é que está patrocinando, está acontecendo esse evento, para que a gente veja com as autoridades o que nós podemos fazer também
para dar a nossa contribuição nesse sentido. Aí, presidente, eu não queria jamais dizer isso para o senhor, mas nós estamos copiando, vai haver uma revisão do Código Penal. Nós estamos copiando de Portugal. Nós vamos afrouxar mais. E nós estamos refazendo também, né, além do Código Penal, o Código de Execução, ou seja, aquelas pessoas que já estão cumprindo pena. E vai ser um carimbaço na impunidade. Eu não tenho conhecimento ainda do que está sendo tratado no Congresso a respeito disso. Por isso é que nós estamos chamando uma pessoa do Congresso e nós estamos tentando trazer o relator do Senado, que vai tratar desse assunto, para discorrer sobre esse assunto. Mas é preciso que as leis criem um mecanismo de inibir a inserção de pessoas na criminalidade, né? E para isso tem que ter punição, né? Você vai em outros países aí, não tem esse... O senhor falou uma palavra mágica. As pessoas pedem justiça. O Brasil, ele tem a melhor justiça do Brasil, só não tem a punição. Exatamente. Só não tem punição. Então, o senhor citou mesmo, só assim, desculpe, o senhor citou essa idas e vindas de bandidos às delegacias. Mas até que a pessoa seja julgada e condenada, ela é primária. Então, ou seja, ela pode cometer quantos crimes quiser, porque ela ainda não pode ser presa. Depois de julgado e condenado, aí ela perde essa condição e aí sim ela teria que ir para os presídios. Mas aí entramos numa questão política. Quando o cidadão vai para o presídio, ele perde o direito ao voto. E nós, no Brasil que nós vivemos, a disputa do poder pelo poder, o voto ele é muito mais interessante para o político do que presídios. E aí nós temos problemas crônicos, né? Nós temos mais assim, de 80 mil mandados de prisão a serem cumpridos. A Justiça Eleitoral nos trata como bandido, porque fizemos a tal da revisão da biométrico, né, para votar, porque para não dizer que nós não somos bandidos, mas não tem no Brasil esse mesmo sistema integrado nacional, que era uma promessa do então ministro de uma polícia inteligente, porque com inteligência se constrói o Brasil e acaba com a criminalidade. Mas fica tudo no discurso. A sensação da impunidade é que leva essas pessoas a repetirem a prática criminal. É a certeza, não a sensação, certeza, né? A certeza. A certeza. Então precisa que realmente a lei seja cumprida efetivamente, né? Então, enquanto nós não estamos salvando a nossa juventude, que a política, eu reitero que é essa, é a educação, é o zelo com nossos jovens, com nossas crianças, com a nossa juventude, então nós temos que resolver o problema aí, que está na ponta lá, que é um problema sério. Agora, nós temos que ter seriedade. A gente vê os países desenvolvidos, a pessoa cometeu um crime ali, não tem salvação não, ele vai para a reclusão, ele vai pagar o preço do seu erro ali, e é por isso que lá tem mais tranquilidade. E ele contribui, né? Aqui no Brasil tem um paradoxo, o preso ele é proibido de trabalhar. Então uma série de coisas que tem que ser refeita, mas eu entendo que a sociedade, de modo geral, tem que se organizar e reclamar junto ao poderes constituídos. Por exemplo, nós vamos ter uma eleição agora, em outubro, dia 5. É preciso que a população reflita muito os candidatos que aí estão e para ver o que é melhor para esse país nosso, né? E defina, ele faça uma análise de candidato por candidato e vote conscientemente, porque os que estão lá é que vão definir o país, tanto na área executiva quanto na área do parlamento, né? Nós estaremos elegendo aí os parlamentos estadual e o parlamento federal. Aquele congresso ali, ele é de uma importância fantástica. Muitas vezes a pessoa preocupa só com os executivos, com o presidente da República, com o governador, com o prefeito, mas o Congresso tem uma influência enorme no país. Então nós temos que escolher o nosso representante para colocar lá no Congresso. Mas aí vamos assim, como o tempo está acabando, falam sobre reformas políticas. Vou dar um exemplo.
votamos com o voto do protesto do Tiririca, mas os votos do Tiririca elegeu Valdemar da Costa Neto, que de dentro do presídio escolheu o ministro dos Transportes. E aí, ou seja, o eleitor pensa que está votando no Tiririca como protesto, mas por trás existem várias pessoas que estão ali financiando aquilo e se beneficiando, e o eleitor não sabe. Não é preciso, então, é isso que eu coloquei, o voto consciente, né? É preciso que nós realmente tenhamos consciência na pessoa que nós estamos votando. E entender que essa pessoa pode dar uma contribuição lá no Congresso, pode dar uma contribuição no governo federal, no executivo, né? Mas eu gostaria só de reiterar o nosso evento dia 5, Sim. Inclusive fica o convite, vai acontecer aonde? Na Federação da Indústria, lá na Araguaia, na esquina com a Marginal Botafogo, nosso edifício lá, dia 5 às 8 horas da manhã, nós começamos, vai ter meio-dia. A sociedade civil, o cidadão, ele pode também comparecer? Pode participar. Será aberto. Será uma discussão que a gente espera que traga alguma coisa, dá alguma contribuição. Nós não queremos simplesmente fazer um evento por fazer. Inclusive, tudo que se for dito lá, for acertado, será digitado no computador, nós vamos elaborar documentos para que sejam assinados posteriormente, e depois a gente dá seguimento, né? O principal é que haja uma união entre essas autoridades constituídas, para que se planeje uma ação conjunta entre as autoridades constituídas e o Poder Judiciário e o legislador, tudo, para que a gente realmente defina uma coisa que possa minorar esse grave problema que, principalmente que no estado de Goiás está acontecendo. E o pior Brasil, mas o caso nosso é focado com Pois é, mas o pior é que se agrava mais a cada dia e discute-se muito e não se faz quase nada, né? Então, o evento acontece agora no próximo dia 5, na sede da FIEG, que fica na Independência, esquina com a Marginal Botafogo. O evento é na FIEG, mas é um evento fora das entidades empresariais. É um evento do cidadão, né? Lembrando que a FIEG, ela não é partidária, ela é pró-cidadão e cidadania. Todas as autoridades constituídas, independente de partido político, a federação não se envolve em partido político. Nós envolvemos nas coisas boas. Gostamos de ressaltar a coisa boa que é feita, que seja de partido A, partido B, aquilo que é feito a bem do Brasil, a bem da população, a federação sempre tem elogiado, tem ressaltado, porque é muito bom a gente ressaltar as boas ações para poder até entusiasmar mais as pessoas que a praticam, para que a gente continue num caminho de melhorar esse país. O senhor fala sobre educação, e eu já falei isso várias vezes. Se investirmos hoje em educação, daqui a 20 anos nós vamos colher frutos. Exatamente. O que faremos nesses 20 anos? Bom, o que nós temos que fazer no momento é isso que nós estamos fazendo, tentando coibir. Remediar. Remediar, porque isso é remediar. Se nós não, a fábrica de malfeitores, se nós não barrar lá embaixo, quer dizer, vão morrer nesses aqui, mas vão vir outros. Então, por isso que eu digo que a solução do país passa pela educação. Só que é um processo longo e demorado. Mas a gente não pode ser imediatista. Nós temos que... A minha formação é administração, então você tem que ter planejamento a curto, médio e longo prazo. Então, se você quer construir um país, nós falamos aqui em política de Estado, não em política de governo. Isso. Nós temos que ter uma política de Estado. Nós temos que ter uma política de Estado, e essa política de Estado passa por um planejamento a curto, médio e longo prazo. A gente vê as diretrizes. Obviamente, quando você faz um planejamento, ele ao longo da sua execução, ele tem que ser flexível com as situações que acontecem. Mas você tem que ter um norte para ser seguido. Né? Nós temos duas políticas de estados estabelecidas no Brasil. Uma delas é de arrecadação fiscal, que de governo após governo ela é mantida, e a outra aumentada, e a outra do assistencialismo. São as únicas duas políticas de estados que elas continuam independentes de governos. Agora nós temos um cenário tenebroso que se apresenta aí, é a questão da inflação. Como combater essa inflação ou até mesmo gerar o crescimento diante de um cenário
não tão, digamos assim, otimista. A questão da inflação, os argumentos ortodoxos falam que é o seguinte: tem que aumentar o juro para combater a inflação. Na minha concepção, é uma incongruência. Porque quando você aumenta o juro, você inibe os investimentos. Isso. Se você inibe os investimentos, você diminui a produção. E, na meu ver, a inflação você combate com produção. Por que os produtos, na safra, os produtos agrícolas baixam o preço? É porque a oferta é muita. No período de entre safra sobe. Então você tem que fomentar cada vez mais o setor produtivo. Aí você combate a inflação. É por aí. Não é aumentando o juro, porque quando você aumenta juro, você aumenta o custo, você inibe os investimentos, você estagniza, você dá uma estagnada na produção. Então eu não concordo com isso. Agora, uma coisa fundamental: o governo tem que ter controle das suas contas. Ele não pode gastar mais do que arrecada. E isso é o fator que acaba exigindo, fomentando a inflação. Porque se ele gasta mais do que arrecada, ele tem que tomar mais recursos no mercado. Sim. Quando ele toma mais recursos no mercado, aí ele alimenta essas taxas de juros. E aí é uma bola de neve complicada que prejudica todo o país. Então eu entendo assim: combate à inflação, você combate com produção, criando condições favoráveis para que o setor produtivo produza cada vez mais. E o governo tendo o controle das suas contas. Ele não pode gastar mais do que arrecada. Isso aí tem que ter um equilíbrio. O superávit primário tem que ser efetivo, ele tem que acontecer. O governo pibinho, tem que ter sobra, tem que ser da arrecadação. O pibinho tem que ser pibão. E nós estamos assistindo aí, está caminhando para diminuição. Sim. Porque quando você vê uma indústria brasileira, que a gente tem conhecimento, que tem que parar a sua atividade, pegar a sua logomarca, levar para a China e contratar uma empresa na China para fabricar, para vender o seu produto aqui, tem muita coisa errada nesse país. Então nós temos que corrigir essas coisas, né? Então, aí se você prejudica o setor produtivo, você prejudica a arrecadação, diminui a receita da União, e a União não diminui. Os poderes, de modo geral, a União, a Estado, a Prefeitura, município, Estado e União está sempre gastando mais e cobrando mais. Tem que ter um equilíbrio. Nós, empresários, nós temos que ter dentro das nossas empresas um equilíbrio. A receita, a despesa, a margem de lucro para ter a sobrevivência, para manter algum negócio, para manter a geração do nosso emprego. O governo, pela mesma forma, o governo tem que ter... É preciso muito melhorar a gestão pública nesse país. Muito. Não melhorar, não. Criar, porque nós não temos. Criar. Não, tem alguns aí que ainda, pelo menos, salva algumas pessoas, salva alguns gestores públicos, mas tem que melhorar de modo geral. A gestão pública no Brasil, ela infelizmente, está muito a desejar. E nós temos aí algumas situações que vão se transformando em fábulas. Nós temos a fábula da reforma fiscal, a fábula da reforma trabalhista, que também ajuda a combater a inflação, porque se o empresário, ou o industriário, ou o industrial, seja quem for, se ele tiver que pagar menos para o governo, ele pode investir mais. Eu me lembro de um presidente que, com apoio de 12 governadores, atravessou ali aquela Praça dos Três Poderes com uma pilha de reformas. E quase 12 anos se passaram e eu não vi nenhuma. O senhor viu alguma? Essas reformas precisam acontecer. O senhor acredita que elas acontecerão? Se a sociedade organizar e saber cobrar efetivamente, ela um dia acontece. Nós não podemos falar que isso é impossível e que isso não aconteça. Então, é preciso a sociedade se organizar efetivamente para que isso ocorra. Voltando à questão do trabalhador, eu defendo muito a melhoria do ganho salarial do trabalhador. O trabalhador precisa ganhar o melhor possível. Agora, não em função dele ganhar sem produzir, em função da produtividade. Porque se ele tem uma produtividade boa, então ele merece uma recompensa maior. E eu acho que... Porque quando você cria um salário melhor para o trabalhador, você fortalece a economia como um todo. Porque salário, ele vai para a economia, ele vai para o consumo, então gera riqueza e tudo mais. Mas para isso precisa dessa reforma trabalhista e essa reforma fiscal. Porque muitas vezes a empresa fica sufocada com os impostos e às vezes o único lugar que eu tenho para coisar é em cima do salário. E não é.
Não é o salário que é o que inviabiliza a empresa. Pelo contrário, eu acho que a empresa que valoriza o trabalhador, que melhora o seu salário, que dá uma condição boa de trabalho para o seu trabalhador, essa empresa tem uma possibilidade de ter sucesso muito maior. Porque se você avilta o trabalhador, você desestimula esse trabalhador e aí a sua empresa, às vezes, não tem uma produtividade satisfatória. Agora, é preciso que os impostos, as obrigações, essa legislação trabalhista aí, crie uma condição favorável para que as empresas possam melhorar. Não pode acontecer isso. Eu estou falando uma empresa, eu não vou citar o nome, mas tem uma empresa que o presidente falou assim, eu nunca ganhei tanto dinheiro. Eu parei as minhas máquinas, peguei a logomarca, contratei na China uma empresa que produz com qualidade, estou trazendo e vendendo aqui no Brasil, mas o produto é de lá. E as minhas máquinas estão praticamente paradas. Isso é um caos. Isso aí mostra que a nossa política desenvolvimentista do país está errada. Nós precisamos combater isso. Não pode acontecer uma coisa. Presidente, só 2 exemplos. Dias desses, eu não gosto de me dar como exemplo, porque eu acho que isso aí é narcisismo. A gente tem que acabar com isso. Mas eu liguei para McDonald's para pedir um sanduíche. Aí eu disse para a atendente, ela pediu meu endereço, eu falei, não, estou pertinho de vocês aqui. Ela falou assim, não, moço, o senhor está falando em São Paulo. Aí, o senhor está falando em São Paulo. E outro, os Estados Unidos concentram o call center na Índia. Exatamente. Ou seja, o americano liga na Índia para pedir uma pizza. Por quê? Na Índia, a carga tributária e a justiça trabalhista, a legislação trabalhista, não é tão feroz e tão, assim, cruel com o empresário, né? Exato. E aí a gente tem que buscar alternativas, como o senhor está falando agora. Se não melhorarmos o país, vamos abandonar esse Brasil. Mas, assim, é melhor a gente mudar o Brasil do que mudar do Brasil, ou estou errado? Felizmente, a gente está assistindo que aquela evasão de pessoas saindo do país, houve uma diminuição nisso aí. Porque o mundo hoje tem o Brasil como o ícone do mundo. Você vai em qualquer país desse, eles têm uma admiração pelo Brasil fantástica. Isso que os alemães fizeram aqui, isso aí não foi demagogia, não. Você vai na Alemanha lá, para você ver o tratamento que eles dão para você. Eu já estive na Alemanha 3 vezes. O conceito que eles têm do Brasil, eles têm o nosso país como o líder da América Latina. Então nós temos todas as condições do mundo de transformar numa grande potência, e eles têm conhecimento disso. Mas, infelizmente, esses gargalos que nós temos aqui têm feito o país patinar e não sair do lugar. E nós temos que mudar isso. Isso nós vamos mudar organizando a sociedade, as instituições, organizando cada vez mais e sabendo realmente pleitear, posicionar junto ao poder. Hoje... Só mais um minuto, presidente. Não, tudo bem. Hoje, a questão da votação no Congresso. Votação no Congresso hoje tem um negócio que o cara vota não pensando no que é bem para o Brasil, mas vota no que é bem para ele, que vai dar voto para ele. E isso é ruim para o país. Aquela política do marqueteiro, ou então até mesmo a maquiavélica, né? Exato. Os fins justificam os meios. Presidente, eu agradeço muito e eu tenho a convicção de que pessoas iguais ao senhor mudam o Brasil, porque nós temos muita notícia e pouca informação. Nós temos uma curiosidade mórbida pelo que é ruim, mas não buscamos nos informar do que é bom, dos bons exemplos, daquelas pessoas que querem salvar o país. Então nós nos sentimos derrotados por nós mesmos, né? Faltam ídolos, inclusive eu sempre falo, quando a gente precisa de um ídolo, tem que tirar o Senna do túmulo, né? Porque é um país igual ao Brasil. Então, parabéns por essa postura do senhor e que nós tenhamos mais pessoas com visão de estadistas e não de governantes, governistas e de políticas, mais políticas que promovam a justiça social. Entre elas, emprego, renda, cidadania, coisas assim, que faz um país igual para todos. Agradeço muitíssimo pela aula, bate-papo e essa demonstração de cidadania que o senhor hoje deu para as pessoas que estão nos acompanhando pela TV. André, eu agradeço muito, foi uma alegria estar aqui com você, os seus espectadores aí, seus ouvintes.
eu acho que todo brasileiro tem condição de dar uma contribuição. Não é porque é um presidente da Federação da Indústria, não. O cidadão comum tem condição de dar a sua contribuição. É preciso que nós sejamos imbuídos do propósito de melhorar esse país. E não ficar, isso não adianta, não vou... Não, adianta. Vamos cada um fazer aquilo dentro da sua limitação, você pode dar uma contribuição. E a sociedade vai se organizando para que nós mude esse país. Eu tenho um espírito de brasilidade muito grande, amo esse país, e eu acho que é só com a força das boas pessoas, dos bens intencionados, é que nós vamos mudar esse país. E nós precisamos estar unidos, esse público que tem boa intenção com esse país, tem vontade de ajudar esse país, independente de retorno para si próprio, mas sim dar uma contribuição efetiva. E eu acredito nesse país, e enquanto eu tiver condição de dar a minha contribuição, estarei pronto, estarei dando a minha contribuição para a tranquilidade da minha consciência. E eu fiquei bem impressionado porque eu não vi no senhor pessimismo e não vi otimismo, eu vi realismo. Acho que falta nesse país, né? Não tem essa história de lutar contra o pessimismo e nem de apostar no otimismo, né? Tem que enfrentar a realidade. E o senhor hoje mostrou isso. Obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado. Assim a gente chega ao final de mais uma edição do Jornal Argumento. A todos vocês, nosso muito obrigado. Fiquem todos com Deus e até amanhã.